Boa noite. Vamos então dar início à nossa mensagem. E antes disso, orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe, agradecer e pedir também pela saúde do pastor Mauro. Obrigado porque ele está melhorando, soube agora que dentro do quadro ele está melhor, soube pela irmã Sandra, graças a Deus por isso. Vamos orar então agradecendo por isso e pedir que ele seja agora com essa mensagem. Vamos lá. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu fazes em nossas vidas, obrigado pelo que Tu tens feito, não só nas nossas vidas individuais, mas nessa igreja e nas Tuas igrejas locais, particularmente essa. Quero colocar em Tuas mãos a saúde do Teu servo, pastor Mauro, obrigado pela melhora dele, que Tu continues sendo com ele e que ele continue Te glorificando como tens feito. E em nome de Cristo é que Te agradecemos por isso e também por essa mensagem que colocamos em Tuas mãos, que Tu me capacites a transmiti-la com sabedoria, com fluência e que seja com clareza também. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Terceiro templo. Vocês já estão familiarizados com essa expressão? Provavelmente sim, mas seja o que for, vocês devem saber que os judeus estão ansiosos por construírem o terceiro templo. E o que é isso? Bom, sabemos que em Jerusalém houve 2 templos no passado, ambos foram destruídos. O primeiro foi construído por Salomão, pertinho de 1000 a.C., durou alguns séculos e foi destruído pelos babilônios. E pouco tempo depois foi construído um outro templo, chamado de Templo de Zorobabel, e que durou alguns séculos também. Foi muito embelezado pelo rei Herodes, ampliado grandemente, a tal ponto de que chega a ser chamado de Templo de Herodes. Na verdade, foi construído em cima do outro, do anterior, mas ambos considerados como o segundo templo. Mas o Templo de Herodes, que é o que Cristo conheceu, Cristo andou lá, ele viu, e os apóstolos também, esse templo também foi destruído, dessa vez pelos romanos, no ano 70 da nossa era. E, desde então, não há templo em Jerusalém. E o que tem acontecido é um fenômeno interessante. Os judeus há muito tempo querem reconstruir o templo, e tem que ser no mesmo local, literalmente no mesmo local onde os 2 templos anteriores estavam. É um problema porque é uma mesquita árabe bem em cima, lá bem no local, chamado Domo da Rocha. Mas eles estão ansiosos por isso, já faz algumas décadas que está com praticamente tudo pronto, e o fenômeno é que nos últimos anos isso tem se intensificado bastante. Esse não só desejo dos judeus de reconstruírem o seu templo, mas também medidas práticas ligadas com essa reconstrução, levitas sendo treinados, instrumentos até musicais, os instrumentos, os utensílios do templo em si, tudo já está reconstruído, está praticamente no ponto mesmo. Então, isso tem crescido nos últimos anos, um movimento de grandes proporções. Por que será que os judeus estão tão ansiosos para reconstruírem esse templo? Ora, o templo é o coração do judaísmo, então tem muita importância, não só no período, tanto na lei mosaica, tudo centralizado ali no templo, então qualquer sacrifício só podia ser feito no templo, nem pensar em fazer fora do templo ou em alguma sinagoga, não. E para a mentalidade judaica, o templo é o local onde Deus está, em certo sentido. Então, a maneira de alguém se conectar com Deus, como eles dizem, tem que ser através do templo, tá? Então, isso os faz ansiosos por essa reconstrução, então, embora muitos deles não entendam muitas coisas, mas eles sabem dessa importância e estão empenhados nisso. Mas o que isso tem a ver conosco? Aí vem a pergunta. Será que nós, como crentes da igreja, devemos estar ansiosos que esse templo seja reconstruído, no sentido de que vai aumentar a nossa comunhão com Deus? Ou seja, nós precisamos desse templo para poder ter comunhão com o Senhor e crescer espiritualmente? A resposta é um categórico não. A Bíblia é muito enfática, o Novo Testamento, em que o templo não tem mais sentido. O cristianismo deixou isso muito claro, o Senhor Jesus deixou isso claro, os autores inspirados do Novo Testamento deixaram isso claro de uma forma inequívoca. Por que será? Será que é porque Deus desistiu de ter um relacionamento com os seres humanos? Pelo contrário, porque nós temos algo muito maior do que tudo aquilo que o templo significa. E o que é isso? Quais são as implicações disso na minha vida e na sua vida? Será que tem implicações práticas de nós termos esse templo? Como é esse novo templo, digamos assim, se é que podemos chamar dessa forma? Qual é a base que nós temos para dizer não precisamos mais do templo? E quais são essas consequências maravilhosas? Bom, para ter nossas respostas, respondidas de uma forma absolutamente eficiente, porque vem da palavra de Deus, um livro imediatamente nos vem na memória.
Qual será um livro que trata exatamente de judaísmo, templo e Cristo? Livro de Hebreus. O livro de Hebreus, como o próprio nome disse, foi escrito para judeus convertidos, no caso, e que, pelo que nós entendemos, esses judeus que receberam a epístola aos Hebreus, eles tinham abraçado o cristianismo, sim, mas alguns estavam desanimando. Talvez estivessem passando dúvidas na cabeça deles. Nós deixamos o judaísmo para lá e estamos sendo perseguidos, tem havido problemas. Será que fizemos uma decisão certa? Será que precisamos voltar ao judaísmo? Foi certo isso, nós abandonarmos uma tradição de séculos por uma doutrina nova? Então o autor, com isso em mente, escreveu com muita ênfase para os seus leitores, dizendo, não voltem para o judaísmo, não tem sentido isso. Vocês estão em Cristo, que é muito superior. Então, vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 10. Nosso texto está no versículo 19, mas antes de ler o versículo 19, que é o nosso texto, tem 3 versículos que eu quero ler que preparam a base para o que nós vamos ler aqui, tá bom? Estamos em Hebreus, capítulo 10, vamos ver os versículos 10, 12 e 14. Olha só, esse é um resumo do resumo, é o que o autor vem descrevendo há vários capítulos aqui. Então, resumindo aqui, para trazer para nós, para podermos entrar no nosso texto, Hebreus 10 e 10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Versículo 12. Jesus, pois, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Bom, aqui está a base de por que nós não precisamos mais do templo, porque Cristo morreu uma única vez, não precisa mais repetir nenhuma morte de nenhum substituto nosso, e ele, o Santo Filho de Deus perfeito, bastou um sacrifício realizado há 2000 anos na cruz do Calvário e para sempre cancelou todos os pecados daqueles que simplesmente crerem, sem precisar sacrificar mais animal. É isso que está sendo dito aqui. Bom, diante disso, evidentemente, os sacrifícios então ficaram obsoletos e o templo todo ficou não só obsoleto, mas sem nenhum sentido mesmo. Então vamos entrar no nosso texto e ver implicações ou desdobramentos práticos disso que nós temos, desse grande privilégio que Deus nos deu de termos algo muito maior do que o templo jamais foi ou jamais poderia ser para os judeus. Nosso texto está no versículo 19 em diante e diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Muitas lições interessantes e profundas nós temos aqui nesses poucos versículos. Na abertura logo desse nosso texto aqui, nós vemos que nós temos intrepidez, ousadia no melhor dos sentidos, é fazer algo corajosamente, com liberdade, desimpedidamente. Então o que ele está dizendo é que nós podemos entrar no Santo dos Santos. O que é isso? Bom, o templo dos judeus, ele tinha uma parte mais interna, que era chamado de Santo dos Santos, era um lugar mais restrito, um lugar mais sagrado, onde ficava a Arca da Aliança, isso nos tempos do primeiro templo, porque no segundo templo a Arca já tinha desaparecido, mas o lugar estava lá. Então, era o lugar mais sagrado e só quem podia entrar nesse local era o sumo sacerdote, uma vez por ano, no chamado Dia da Expiação, Yom Kippur, que coincidentemente foi comemorado há poucos dias em Israel, literalmente, sem templo, mas diz que o país parou por causa desse dia Yom Kippur, o dia da expiação. Mas só fecho parênteses do aspecto histórico do que aconteceu agora há poucos dias mesmo, mas voltando, era um privilégio exclusivo do sumo sacerdote. Mas o que está sendo dito agora é que nós temos acesso direto à própria presença de Deus, que era o que era simbolizado pela Arca da Aliança que ficava lá dentro.
Então não precisa ser mais um sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue de animais, que ele salpicava lá na Arca da Aliança, quando havia arca. Não, nós todos temos acesso direto à presença de Deus. Todos quem? Todo ser humano? Não, só quem está ligado com o Senhor Jesus Cristo. E, aliás, aqui diz o meio disso. Não é qualquer pessoa que automaticamente agora tem acesso, pronto, a morte de Cristo abriu o caminho, indiscriminadamente qualquer pessoa chega de qualquer forma. Não é assim. Nós só podemos chegar até o Senhor, do nosso Deus, por causa do sangue de Cristo, porque foi o sangue dele que nos purificou de todos os pecados. Lavou a você, lavou a mim de todos os que já cometemos e ainda vamos cometer. Por isso é que temos acesso a Deus. Irmãos, isso é de uma aplicação, de um impacto tremendo em nossa vida. Quem de vocês, ou quem de nós, não já passou pela experiência de talvez já ter por causa de nossas fraquezas, nossos pecados, coisas que vêm na nossa mente, pensamentos, ou sentimentos, ou palavras, ou ações, e aí nós vemos, puxa, nós somos a pior das criaturas, como é que eu sou crente, penso nisso, como é que eu sinto isso por alguém, como é que eu falo de alguém dessa forma, ou como é que eu faço isso, a gente se espanta, se escandaliza consigo próprio, e é verdade, não se espante se você passar por isso, que eu também passo, nós sabemos como nossa carne é terrível, mas não estou dizendo que é normal nós cairmos no pecado o tempo todo, não é isso que eu estou falando, é saber que temos inclinações e somos tentados, é outro assunto, resistir é outra coisa e nós podemos sim, mas nós ficamos surpresos ou espantados com tanta maldade que se a gente deixar correr, a gente sucumbe, ou seja, é sempre lutando contra a correnteza, não podemos parar de remar, porque se parar de remar, a gente vai longe, então cabe a nós isso, mas então, quantos de nós espantados, decepcionados conosco mesmos e dizemos, não tenho condições de entrar na presença de Deus. De novo eu caí naquele mesmo problema, aquele mesmo pecado, aquela mesma inclinação ruim da minha mente, eu caí de novo, eu não tenho condições. Mas o que a gente deve fazer? Vai! Porque Deus não nos acolhe mediante qualquer coisa que nós sejamos ou mereçamos ou façamos por merecer de alguma forma. Não, é o sangue de Cristo. Isso não depende de como eu sou ou de como você é, depende de uma coisa, esse sangue ter sido aplicado uma vez na sua vida, o que foi de uma vez por todas na sua conversão, isso sim, evidentemente. Sem isso, nenhum ser humano pode abordar o Senhor, impossível, mas pelo sangue de Cristo, nós obtivemos acesso de uma vez para sempre a partir da nossa conversão e em termos práticos de comunhão, de relacionamento restaurado, sim, cada vez que nós chegamos até o Senhor e nossa consciência nos acusar, ou porque, como comentei, estou só repetindo a nível de ênfase, quando nós nos sentimos esmagados pelo peso do mundo ao nosso redor, nós dizemos, eu vou do jeito que eu estou, Senhor, eu não mereço, mas eu te peço pelo meu Senhor Jesus Cristo, pronto. É claro que Ele ouve, Ele já ouviu, Ele já nos recebeu, já nos acolheu em Cristo. Então, pelo sangue de Cristo e não por nada que haja em nós, nós temos acesso. Ah, mas eu não sinto isso. Eu sei, às vezes é difícil sentir mesmo. Aliás, até como consequência das nossas fraquezas, uma dessas consequências é que a gente fica meio nublado a nossa vista, a gente fica míope, não enxerga, não sente as coisas espirituais. Não tem problema, vá assim mesmo, confie, Senhor, eu não estou sentindo a Tua presença, como alguns dizem, a minha oração não passa do teto. É isso que a gente sente às vezes. Mas eu sei que Tu estás me ouvindo, eu sei, porque eu estou em Cristo. E Tu ouves a mim, Tu ouves a Ele, e por causa disso eu estou em comunhão contigo. Que maravilha esse acesso, eu acho que todos nós já passamos por isso, de sermos restaurados de uma forma absolutamente miraculosa, de um momento para outro, no meio de fraquezas ou coisas semelhantes, e Deus nos restaura, nos fortalece, isso é maravilhoso. O versículo 20, ele fala de um caminho que é novo e vivo. O caminho é o caminho que Deus abriu até ele pelo sangue de Cristo. É interessante como, quando fala em novo, que essa palavra é curiosa, porque literalmente é algo que foi morto recentemente. O sentido original dessa palavra era essa, recentemente morto. E a palavra com o uso começou a significar novo, mas é essa palavra aqui. E tem uma conotação interessante quando a gente lembra disso. Puxa, Cristo foi morto mesmo, é um caminho novo, né? De que nós temos até o Senhor. E por que novo também? Porque não existia antes o corpo dele. Ele sempre existiu, o Senhor Jesus Cristo. Ele é eterno, sempre existiu, como Deus. Mas como a humanidade dele teve um início histórico, claro, há 2000 anos, quando ele foi gerado no ventre de Maria. Já existia, mas passou a ser humano. Então, o corpo físico dele teve um início, então era novo. Depois de séculos e de séculos antes dele encarnar aqui, pronto, agora chegou o caminho pelo qual o homem pode
finalmente ser totalmente reconciliado com Deus. E esse caminho, além de novo, é o quê? Qual é o adjetivo que tem aí? Vivo. Puxa, aí que combina bem com o Senhor Jesus, porque ele estava vivo quando o autor escreveu aqui há 2000 anos, aliás, não sabemos quem é o autor de Hebreus, não tem problema, mas quando o autor estava escrevendo, Cristo estava vivo. Ele não morreu? Morreu, mas foi ressuscitado pouco depois, e ele está vivo agora. Então, esse caminho é não só novo na história, como é vivo. E aqui ele fala algo interessante, fala de véu e carne. O que é isso? Parece um pouco complicado. Como é que é a história do véu aqui? Bom, não é difícil de entender, não. Lembra que a gente falou do Santo dos Santos? Bem na frente do Santo dos Santos havia um véu, uma cortina pesada, bem espessa. Tá? E essa cortina, ninguém podia passar por ela, como já comentei, a não ser o sumo sacerdote. Ou seja, ela, ao mesmo tempo, era um acesso para o sumo sacerdote entrar lá, mas ela barrava, ela interrompia, ninguém mais podia passar desse véu. Mas o que ele está dizendo aqui é que esse véu, ele faz a conexão com o corpo de Cristo, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Esse véu foi rompido, e agora, por causa do corpo de Cristo, nós podemos chegar até Deus. Isso lembra alguma coisa? Lembra a passagem véu rasgado? Isso lembra alguma coisa? Ou será que nós estamos inventando aqui? Olha Marcos 15 e 38, vale a pena a gente chegar nessa passagem. Marcos 15 e 38. Falando da morte de Cristo, olha o que aconteceu literalmente na hora que Cristo morreu. E essa informação está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Diz assim, aliás, vou ler o 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. Interessante. Algumas centenas de metros ali do local onde Cristo foi crucificado, no Gólgota, no Calvário, algumas centenas de metros ali no templo, no caso de Herodes, como já comentamos, dentro do santo, ou na frente do Santo dos Santos, o véu que estava lá foi rasgado. Interessante a informação do autor aqui, que ele foi rasgado de cima para baixo, ou seja, mesmo que fosse fácil rasgá-lo, teria que ser de baixo para cima, né? Mas não. Ficou tão claro que foi sobrenatural essa ação do Senhor, que veio de cima para baixo, como se fosse fácil rasgar algo tão grosso ali, tão espesso, mas ficou evidente isso. Imaginem o susto dos sacerdotes, imagine o susto de Caifás, terrível, que aliás foi um dos que arquitetaram a morte de Cristo, foi Caifás, o sumo sacerdote, e vários outros sacerdotes. Imaginem o susto quando eles viram o Santo dos Santos aberto. Talvez tenham ficado em pânico. Eu vi o Santo dos Santos, eu não sou o sumo sacerdote, e agora, vou morrer? Imagine. Mas Deus deixou uma lição clara ali. Qual? Não existe mais interrupção entre o adorador e o Senhor por causa do cordeiro que acabou de ser morto. Pronto. Essa é a lição, que enxergasse quem quisesse, mas estava ali a lição. Ai daqueles que, vindo o véu rasgado de ponta a ponta e o santuário aberto ali, ai daqueles que viram e ainda inventaram alguma coisa, alguma explicação para aquilo, que não fosse Deus fez isso para demonstrar o que ele acabou de fazer na cruz do Calvário. Pois é, viram a conotação aí? Cristo morreu, o corpo dele foi, entre aspas, rasgado, isso simboliza que não há mais véu entre nós e o Pai, e isso envolvia a morte de Cristo. Mas voltando para o nosso texto, ele continua dizendo no versículo 21, que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Geralmente, quando se fala em casa de Deus no Antigo Testamento, se lembra do templo, com certeza. Casa de Deus, pensa logo no templo onde ele morava. Mas no contexto do Novo Testamento, casa de Deus normalmente é aplicado à igreja. Somos nós somos a casa de Deus. E nós podemos dizer que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E agora a implicação prática. Agora, depois de falar toda essa base aqui tão importante, o autor vai dizer o que a gente faz com essas informações. Ele já disse, nós já possuímos intrepidez para entrar lá. E agora o que a gente deve fazer então? Aí vem a exortação direta, no versículo 22. Diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Já havíamos lido o versículo, mas o que ele diz é, se aproximem. Alguém pode dizer, mas nós não já somos de Cristo? Somos.
Então, por que se aproximar? Porque, em termos práticos, ele requer que nós fiquemos indo até lá. Não é para ser salvo diariamente, claro que não é uma vez por todas, é como um nascimento que só pode nascer uma vez, novo nascimento é a mesma coisa, mas ele exige, ele requer que nós continuemos indo até ele a nível de comunhão, de adorá-lo, receber forças dele, purificação em termos práticos, força para servi-lo e tudo o mais. Nós precisamos continuar indo. Aproximem-se dele. Interessante. Se ele está mandando isso, é porque nem todos obedecem isso automaticamente. Se todo mundo naturalmente ficasse, eu já sou salvo, já estou em comunhão com o Senhor, então não preciso fazer mais nada. Iria ser necessário que nós fôssemos exortados a isso? Claro que não. Então, se ele está dizendo, vão até ele, é porque nós precisamos lançar mão daquilo que nós já temos. E, olha, é bem a propósito isso aqui, é muito importante que tenha sido dito isso. Sabe por quê? Porque existem muitos obstáculos ao nosso redor. Já cometeu os obstáculos internos da nossa própria pecaminosidade, mas sabemos que a pressão do mundo é terrível, do mundo ao nosso redor, não só a pressão do mundo, mas Satanás exerce uma pressão tremenda sobre nós, colocando coisas na nossa mente muitas vezes, ou criando situações em que nós seremos tentados. É desse jeito. Então, é muito a força que tenta nos impedir de chegar até o Senhor para termos comunhão com Ele. Salvação ninguém mexe mais, mas comunhão, sim. Podemos ser muito prejudicados nesse sentido. Daí a exortação, aproximem-se. Como? Basta ser salvo? Nesse caso aqui ele diz, não, ele diz com sincero coração, literalmente verdadeiro coração. A ideia de um coração autêntico, aproxime-se dessa forma. E ele fala que ser plena certeza de fé, sim, e o coração purificado de má consciência. Interessante que ele usa aqui duas figuras ligadas com a purificação dos rituais levíticos. Ele pega a analogia do que os levitas faziam, do que os sacerdotes faziam, e aplica na nossa comunhão com o Senhor. Essas duas são, uma, purificação pelo sangue. Então, como é que era isso? O sacerdote pegava sangue de um animal morto e salpicava nos utensílios, no altar, na própria tampa da arca, nas pessoas. Os sacerdotes eram borrifados com sangue, o povo, em certa ocasião, era borrifado com sangue também, sangue dos animais, para simbolicamente mostrar que foram purificados. E ele usa a mesma imagem, porque literalmente quando diz purificado de má consciência, é aspergido, ou seja, vocês foram salpicados de má consciência. Salpicado por quê? Pelo sangue de Cristo, de má consciência, algo bem interno. Lembra que nós estamos comentando bastante sobre nossa consciência, nossa mente, pois a nossa mente foi purificada. Então não há por que nós ficarmos nos debatendo com coisas internas ou com pressões externas, não há por que fazermos isso, uma vez que nós já fomos purificados. E, como diz 1 João, se confessarmos os nossos pecados, o que mais? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. 1 João 1, acho que 9, depois vocês corrigem se eu estiver errado, mas diz, ele nos purifica de todo o pecado em termos práticos. Deixa eu chegar logo e conferir, como é que vocês vão dizer isso aqui no meio da mensagem, né? É isso mesmo, 1 João 1 e 9, tá? Depois vocês podem chegar lá e ver de novo o versículo. Mas nós somos purificados, tá? E ele diz, ou seja, ele usa a analogia aqui do sangue, mas ele usa também outra. Lavar do corpo com água pura. Agora complicou. Lavar do corpo com água pura? Quer dizer que, então, para eu chegar e orar e ter comunhão com o Senhor, eu tenho que tomar um banho primeiro. É isso? Não. Espera aí. Vocês dizem que a gente tem que interpretar a Bíblia literalmente, não dizem? Claro. Até onde for razoável, sim. Literalmente aqui fala em banhar o corpo com água pura. Então, corpo é corpo e água é água. Então, para a gente chegar na presença de Deus, tem que banhar o corpo com água pura, tem que tomar um banho. Irmãos, existe bom senso. Na nossa comunicação, nós usamos muita linguagem figurada, sem precisar dizer, irmão, eu não estou falando isso literalmente, não. Isso não é hiperliteral. Vocês entendem, existem figuras de linguagem. Aliás, isso a gente pratica direto nas nossas comunicações uns com os outros. É óbvio, às vezes a gente até brinca, quando alguém fala uma coisa, a gente interpreta hiperliteralmente, a coisa fica meio absurda. Crianças têm essa inclinação, não sei se vocês já perceberam. Uma vez, não vou dizer quem é a irmã aqui, não. Tinha um filho que ela ia fazer 30 anos. Aí ela chegou para o filho e disse, olha, ninguém se ofenda de alguém com mais de 30 anos, tá? Mas a irmã, que tinha um filhinho, disse, eu vou fazer 30 anos, vou ficar velha. Eu acho que 30 anos é bem novinho, tá? Para ninguém ficar ofendido. Seja como for, a irmã dizia para o filhinho. No dia que fez 30 anos,
O filhinho chegou para ela, correu para olhar para ela. Aí ela disse, mamãe, tu nem ficou velha. Ou seja, ele hiperliteralizou. Ele pensou que ela ia ficar uma velhinha de um dia para o outro, né? Mas não era isso. Tá? E depois vocês vão sondar aí quem foi a pessoa, não vou dizer não. Mas, enfim, isso é só um exemplo de que quando nós falamos, a gente tem que ter cuidado quando fala com crianças. Estão se cutucando aí, estão se entregando. Né? Viu? Bom, vai com elas. Mas, seja como for, voltando aqui, interessante, nós temos que ter muito cuidado quando falamos com crianças, porque elas realmente pegam ao pé da letra. Depois elas vão crescendo e amadurecendo e tudo vai ficar alegórico? Claro que não. Elas vão ter discernimento de entender o que é literal e o que é figurado. Então, ai daquele filho que o pai dá uma ordem explícita, faça isso, 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 e o filho depois chega, fez tudo diferente. Ah, papai, eu pensei que você estava falando figuradamente. Aí você vai dar uma disciplinada para ele, nada figurada, né? Bem literal. Ou seja, o bom senso nos faz entender quando uma coisa é literal, quando uma coisa não é. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é evidente que o autor aqui ele está usando figuras muito ligadas com o templo e está aplicando metaforicamente para a nossa comunhão espiritual. Isso é evidente. Ele tem falado de Santo dos Santos, ele tem falado de tantas coisas que é claro que ele está usando uma linguagem figurada, aplicando algo que era real, mas que hoje não é mais literal, físico. São realidades espirituais. Isso o bom senso nos mostra isso e essa é uma passagem típica em que nós podemos ver isso. Tendo dito tudo isso, o que é lavado o corpo com água pura? Eu entendo que ele, mais uma vez, está lançando mão de algo que se faziam. Por quê? Porque, além de ter o sangue salpicado neles, aspergido, no caso nos sacerdotes, os adoradores também que tinham que fazer um ritual de um banho. Havia tanques, eles entravam no tanque, se banhavam e saíam. Isso simbolizava a purificação deles. Isso era literalmente feito, tinha que ser feito. E, aliás, isso até acabou passando para todos os judeus que iam até o templo lá. Então, durante os dias de Cristo, por exemplo, os adoradores que iam até o templo, adorar o templo de Herodes, havia uns tanques mesmo, dezenas de tanques, que, aliás, foram descobertos recentemente ali nos arredores do templo, em que eles entravam, tinha uma escada lá, local pequeno, vários deles. Eles entravam na escada, desciam, mergulhavam, saíam e então subiam lá até o monte do templo para adorar. Isso é só um parêntese aqui, uma curiosidade. Como já mencionei, dezenas desses mikvahs que chamam, esses tanques de purificação, foram descobertos ao redor do templo recentemente pelos arqueólogos. E isso responde a algo que, antes disso, muitos podiam ficar céticos. Como é que no dia de Pentecostes, 2.000 pessoas foram batizadas? Não dá tempo. Olha aí a resposta. Certamente eles devem ter usado esses tanques para batizar dezenas, centenas de pessoas rapidamente, eram vários simultaneamente. Tá? Então, o interessante é que alguém que podia duvidar da palavra de Deus, como é que isso aconteceu num dia só? Está aí, a arqueologia descobriu um fato que mostra a plausibilidade, a viabilidade daquilo ter realmente acontecido, e claro que nós não precisamos de confirmação da arqueologia, porque nós cremos que se a palavra de Deus diz, foi. Como é que foi? Não sei, mas é real. E Deus, às vezes, nos agracia, fazendo com que fique uma evidência física de que aquilo foi possível. Tá bom? Mas, voltando aqui, como os judeus tinham essa prática de banhos rituais, então, mais uma vez, o autor usa essa figura para dizer, nós, como que lavamos o corpo com água pura? Ou seja, nós estamos purificados, que nem eles, simbolicamente, ficavam purificados, nós, sem água, nós estamos completamente purificados. Por que corpo? Porque era o corpo que era lavado, ele está pegando essa imagem e trazendo para hoje, e eu acho bem curioso que ele fala da nossa consciência e nosso corpo, toda a inteireza do nosso ser. O ser humano é formado de corpo, material, e a parte interior, ou seja, a consciência foi purificada, o corpo foi purificado, todo o nosso ser foi purificado, com o sangue de Cristo e, simbolicamente, com a água, como era feito no passado, de forma ritual. Ok? E, aliás, antes de passar para o próximo versículo, sangue e água, isso lembra alguma coisa para vocês? Ele usa aqui dois elementos, sangue purificou, água purificou. Lembra alguma coisa, sangue e água? Cruz, a dica, cruz. Do lado de Cristo, o soldado romano perfurou, saiu sangue e água. O que significa isso? Independente do que se explique teologicamente, o fato é, João viu e ficou impressionado, porque ele que foi testemunha ocular, estava pertinho da cruz,
Interessante, os discípulos, quer dizer, triste, os discípulos abandonaram, mas João não. João estava lá do lado da cruz de Cristo e devia estar tão pertinho de Cristo que quando o Senhor disse para ele, essa é tua mãe, toma conta dela, e disse para a mãe, para Maria, disse, esse é teu filho, vai com ele, em outras palavras, né? Ele estava tão perto que ouviu o Senhor dizendo essas palavras, e é possível que o Senhor tenha dito essas palavras não de uma forma tão forte. Lembra, ele estava crucificado, a asfixia é das coisas que acontecem quando alguém está sendo crucificado. Talvez ele estivesse quase sem fôlego, mas, então não podia ser ouvido provavelmente de tão longe assim, dando instruções. Enfim, João estava pertinho dele, ouviu essas palavras e também viu quando saíram água e sangue do lado dele. Ele ficou impressionado e escreveu, eu vi e testifiquei, está lá em João, pode ver. Ou seja, o João ficou impressionado com isso e isso simboliza, entendo eu, a purificação completa que nós temos por causa de Cristo, fluindo de dentro dele, do ser dele, no caso físico, ele nos purifica com o seu sangue e, no caso, simbolicamente, com a água. Eu entendo que está tudo ligado aqui, como o autor de Hebreus usa, tá bom? Versículo 23, mais uma vez ele reitera, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, quando estiver duvidando, quando estiver confuso, quando estivermos achando que estamos sem condições, repousemos no Senhor e vamos até Ele. Senhor, eu estou fraco, eu não estou conseguindo até crer direito, eu estou confuso, mas toma conta, eu sei que Tu és verdadeiro, e pronto. Agora, tem algumas implicações bem práticas que vão além disso que nós estamos vendo agora, e elas estão nos 2 próximos versículos, que vão ser os últimos versículos do nosso texto aqui, que nós vamos ler, depois tem outro, vocês vão ver, mas do nosso texto tem mais 2 versículos, que são implicações práticas, além das que nós temos colocado aqui. Pelo que vocês viram aqui, tudo o que nós temos comentado, conforme o autor descreve, tem a ver com o nosso relacionamento vertical com o Pai. Tudo é o adorador e o Senhor. Nós temos acesso a Deus por causa de tudo isso que acabamos de ler e de comentar, não preciso repetir. Mas isso que Deus nos deu, que nós já comentamos aqui, tem implicações horizontais. Além da vertical diante de Deus, tem implicações horizontais ao nosso redor. Que implicações são essas? São os 2 próximos versículos. Vamos ler um deles, que é o versículo 24. Diz assim, Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Depois eu leio o outro. Ou seja, fiquem atentos uns aos outros. A ideia de considerar é observe atentamente. Não é só um olhar casual, olha assim, olha ali e tal. Não. Observe atentamente. Cada um, fique atento. Como é que eu posso ajudar o meu irmão? Como é que eu posso ajudar, ser uma bênção para a minha irmã? Essa é a ideia. É algo intencional, não acontece por acaso, tenha isso como um propósito. Eu quero cuidar dos meus irmãos até onde estiver ao meu alcance. É isso que ele diz. Considerem-se, olhem uns para os outros, para nos estimularmos. Essa palavra estimularmos é interessante, é uma palavra muito forte. Só aparece 2 vezes no Novo Testamento, aqui, e lembra quando Paulo brigou com Barnabé? Por causa do sobrinho de Barnabé, Marcos, Lucas, o autor de Atos, diz que houve eles uma grande contenda grande. É a mesma palavra aqui que é usada pelo autor de Hebreus. Mostra que é uma coisa forte. Ali, entre Paulo e Barnabé, foi uma coisa negativa. Foi um movimento grande ali e ruim. Brigaram. Né? Mas aqui a palavra é usada no sentido positivo. Mas eu usei o outro exemplo de que ela aparece para mostrar que é uma coisa forte. Ou seja, estimulem uns aos outros. Com a mesma energia que alguém poderia brigar com o outro, é errado que seja, mas que a gente fica com aquela energia, com aquela força, use essa força de uma forma positiva. Incitem, a ideia é incitar aos outros a quê? O que ele diz aqui? 2 coisas. Amor, boas obras. A gente pode fazer um contraste entre as duas, ao mesmo tempo um contraste e uma associação. Associação, um não pode existir sem o outro. Né? Para ser aprovado pelo Senhor, para ser legítimo, tem que ter amor, afeição interna, atitude interna e também obra, aquilo sendo feito, executado externamente, tornado prático em ação. Tem que ter as 2 coisas. Só dizer, eu amo, mas não faço nada, esse amor é inoperante, não é amor real. O amor quer dizer ter a outra pessoa como autoestima, estar disposto a realizar o bem daquela pessoa. Se não fizer algo na prática, não adianta. Por outro lado, ter muitas boas obras, mas sem ter amor,
não adianta nada. Paulo já dizia isso em 1 Coríntios capítulo 13. Se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada aproveita. Então tem que ter as duas coisas. Então estão ligadas e ao mesmo tempo dois aspectos distintos, interno e externo. E nós devemos nos estimular. Interessante. Se já somos salvos, o sangue de Cristo já nos cobriu, temos acesso ao Santo dos Santos. Olha, a rigor a gente pensa que talvez não fosse nem preciso ser estimulado a isso. Naturalmente a gente ia fazer essas coisas. É o caso? Não. Já comentei várias vezes aqui como nós somos fracos, não precisa repetir, já estou repetindo, mas nós, porque estamos debaixo do sol, com todos os problemas e desafios de debaixo do sol, nós temos que ser lembrados e estimulados, incitados a isso, senão nós fraquejamos. E outra observação aqui, quem realmente pode colocar no seu coração, no meu coração, vontade de querer agradar o Senhor e ser transformado, não ser mais egoísta, etc., é Ele, pelo Espírito. Mas Ele usa pessoas para realizar isso. Ele usa um meio humano. Ele normalmente não vai agir de uma forma direta, sem a instrumentalidade humana. Ele pode fazer, mas o meio por excelência em que Ele age aqui na terra é através dos seus servos, os membros do corpo de Cristo. Ou seja, como é que Ele vai colocar no seu coração, no meu coração, esse estímulo forte para agirmos com amor e termos muitas obras? Usando os irmãos em Cristo. É Ele que faz, mas usa os irmãos. Que privilégio, que responsabilidade. Uma igreja que os irmãos não se preocupam com o bem-estar dos outros e cada um na sua, bem no ritmo do pós-modernismo hoje, né, que cada um tem a sua verdade, não posso me meter na vida do outro, cada um é uma coisa muito particular, cada um tem a sua. Não, bem ao contrário dessa filosofia tão ruim, que é o que permeia a nossa sociedade, a sociedade do mundo todo hoje, claro que não é se meter na vida alheia, óbvio que não, mas estamos preocupados com as pessoas e exortando, confortando, etc, etc. E nós temos que fazer isso. Uma igreja que não faz isso, provavelmente vai ser uma igreja muito fria, vai ser uma igreja talvez cheia de atividades, sim, mas que não agrada ao Senhor, porque não tem amor autêntico uns pelos outros, o Espírito não está agindo naquelas pessoas. Mas uma igreja que se preocupa com isso, cada membro individualmente, em nos estimularmos uns aos outros, provavelmente essa igreja vai ser muito operosa, muito agradável ao Senhor como um todo. E o versículo 25, aliás, é uma condição para que isso possa acontecer. Vocês vão ver como está ligado uma coisa com a outra. Para o 24 acontecer, tem que acontecer o 25, senão fica impossível. O que o 25 diz? Eu vou ler aqui. Não deixemos de congregarmos-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Literalmente, não abandonem as reuniões. A ideia literalmente seria isso, não abandone. Claro, se a gente não está fisicamente em contato com os irmãos, como é que a gente vai poder, você quer amá-los, você quer ajudá-los ou sermos ajudados por ele? É impossível, nós temos que estar em contato com os outros para isso. E como comentei, muitos dos hebreus estavam esfriando quanto a isso, e o autor é bem veemente aqui. Façamos admoestações, a palavra pode ser exortação, consolo, essa palavra é bem abrangente, mas então estejam prontos para consolar, orientar e todas essas coisas uns aos outros. E aqui ele entra com uma frase que parece até bem diferente de todo o contexto aqui, uma palavra que contrasta. Ele não vem falando nada sobre isso e de repente ele toca um ponto completamente novo. Que frase seria essa? Ele vem falando, já vimos aqui, pura salvação em Cristo, o sangue de Cristo, tudo isso, mostrando, mas de repente ele entra um assunto completamente novo aqui. O leitor pode até ter ficado surpreso, como é? O que tem isso a ver com o contexto? Porque é algo novo, é um ponto novo aqui. Quanto mais, quanto vedes que o quê? O dia se aproxima, vinda de Cristo, escatologia, ele entrou aqui de repente, ele vem falando, vocês estão salvos, está aqui a base da salvação, grande privilégio, grande responsabilidade com os irmãos em Cristo, façam isso porque Cristo está voltando. Então ele entrou direto com isso. O livro de Hebreus como um todo fala muito pouco de escatologia. Fala, mas não é muito. E essa aqui é uma passagem que ele fala quase que, como se diz, en passant, de passagem. Mas não, realmente não podemos tirar de mente que Cristo volta a qualquer momento para nos arrebatar. Depois é que acontece
que vai acontecer com o templo que vai ser reconstruído é outra história, e então, depois de 7 anos, Cristo volta, e eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas Cristo volta a qualquer momento. E se isso podia ser dito há 2000 anos, que é verdade, ele poderia teoricamente ter voltado, sim, vivam à luz da vinda de Cristo. E felizes daqueles que, mesmo Cristo não tendo voltado há 2000 anos, que não voltou, mas viveram as suas vidas sintonizados de tal forma que estavam amando a vinda de Cristo, esperando ansiosamente, vivendo em função daquilo. Felizes daqueles que agiram dessa forma, felizes daqueles. E a mesma coisa se aplica hoje. 2000 anos depois, está evidentemente muito mais perto da vinda de Cristo, não sei quando vai ser, mas uma coisa eu sei, o cenário está apontando cada vez mais para a vinda de Cristo. As coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida, tão galopante, que, puxa vida, parece que não vai demorar muito. Não posso traçar datas de forma alguma, mas as características do cenário, a velocidade com que vem acontecendo, coisas surpreendentes, parece que não tem muito tempo pela frente, não, antes de Cristo voltar. Então, quando nós vemos ao nosso redor notícias que são bem desagradáveis, em vez de ficarmos abatidos, pensa, opa, está mais perto da vinda de Cristo. E, aliás, eu não penso que, como é que a gente pode saber que Cristo está voltando? Não é através de coisas alegres acontecendo nesse mundo, não. A Bíblia não diz que as coisas vão melhorando aqui, vou melhorando cada vez mais, e quando tiverem ótimas, Cristo volta. Que, aliás, é o pós-milenismo. Não sei se vocês ouviram falar do pós-milenismo. É isso. Não tem nenhuma base bíblica, não, porque eles acham que o mundo vai melhorar e Cristo, quando estiver muito bom, Cristo volta. É o contrário do que acontece, é o contrário do que a Bíblia diz. Mas, quando as coisas vão piorando, pode ter certeza, o cenário está sendo montado, que é exatamente o que foi prevenido aqui. Bom, e antes de ir para o encerramento, ainda tem um ponto que eu gostaria de colocar na nossa mente aqui, para nós meditarmos nisso antes de concluirmos. Bom, os judeus estão esperando até hoje a reconstrução do seu terceiro templo, esperando e ansiosos para reconstruir. Eles vão ficar alegres quando eles virem lá a construção acontecendo literalmente diante dos nossos olhos. Vai reconstruir? Vai ser reconstruído pelas profecias, sim, é importante, escatologicamente, que seja reconstruído, não vou entrar em detalhes agora, não porque vai ser benéfico espiritualmente para eles ou para nós, não, mas porque tem que ser cumprida a profecia dentro desse templo, antes de Cristo voltar, pouco antes de Cristo voltar. E quando isso for cumprido lá, que é horrível, pouco depois Cristo volta. Tendo dito isso, voltando para nós não temos um templo físico aqui. Que pena. Agora, peraí, eu disse uma frase aqui, nós não temos um templo físico aqui hoje. Em nenhum sentido. Será que há um sentido em que nós podemos dizer, não, há um templo físico aqui diferente, mas há algo que a palavra de Deus considera um templo, e é físico. Ah, é? É. Em nossos dias? Sim. Físico, pode ser tocado? Sim. O que será? Bom, para responder isso, vamos primeiro para uma passagem aqui, só vou ler mais 2 textos, e não vou demorar mais muito não, mas é porque essa passagem é fundamental para nós fundamentarmos o que estamos comentando. Primeira passagem, mais ou menos no começo do ministério do Senhor Jesus Cristo, no primeiro ano, em uma certa ocasião, ele foi para o templo, estamos falando de templo, né? Ele foi para o templo antes do templo ser destruído, e ele fez uma purificação lá. Olha, estamos falando de templo, purificação, não é? Mas ele fez uma espécie de purificação. Qual foi a purificação que ele fez? Expulsou os mercadores. Havia muitos mercadores lá, virou um comércio ali, uma certa área do templo, e vocês conhecem a história, não vou entrar em muitos detalhes, mas ele ficou muito irado com aquilo, e ele fez algo inusitado, que ele usou até a força física dele, ele usou, por isso alguns até estranham, não parece com Cristo, parece muito com quando ele voltar, viu? Depois vocês meditam nisso, mas ele fez isso, e até distou um pouco de todo o seu ministério como servo sofredor, como manso e humilde, que ele não deixou de ser manso, nem deixou de ser humilde, fazia parte, mas ele expulsou todos aqueles mercadores. Por quê? Porque o templo estava sendo profanado, no sentido de haver um verdadeiro comércio e as pessoas não estarem entendendo nem de longe o significado do templo. Então, o que ele fez? Expulsou aquelas pessoas, e vamos ler alguns versículos dessa passagem que tem tudo a ver com o que a gente quer comentar aqui agora. João capítulo 2.
Aliás, só um parênteses aqui, essa purificação do templo, houve duas no ministério de Cristo. Uma bem no começo, é essa, e depois ele repetiu no finalzinho, nos últimos dias dele na terra. Foram duas. E João fala de uma, e os sinóticos falam da outra, os outros 3 evangelhos. O que aconteceu? Estamos em João, capítulo 2, e ele disse, versículo 16, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Olha, ele fala do templo como sendo casa do pai dele. Tinha uma importância muito grande o templo aos olhos de Deus. Sim, mas os judeus estavam agindo de uma forma absolutamente irreverente, como já comentei. E o que ele fez? Expulsou todos. E os judeus perguntaram, versículo 18, perguntaram-lhe os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Algo forte que o Senhor Jesus fez, e nisso que ele fez, ele condenou toda aquela geração que estava permitindo isso. Resposta dele, versículo 19, Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Será que foi literal aqui? Eu vou destruir esse templo aqui? Aliás, vocês vão destruir esse templo de Herodes e eu vou reconstruir esse templo de Herodes em 3 dias? Foi assim que eles entenderam. Olha a resposta deles, versículo 20. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Entenderam literalmente. Mais uma vez que a palavra não pode ser entendida literalmente. Aí o que foi dito aqui? João explica, o autor do Evangelho, versículo 21. Ele, porém, se referia ao quê? Santuário do seu corpo. Opa! O que ele está dizendo? Ele está se comparando com o templo. Se comparando assim, fazendo uma analogia. Ele sendo infinitamente superior ao templo, mas ele fez uma analogia. Esse templo aí, está aí ele. Mas destruam esse templo que sou eu, o verdadeiro templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Não vou descer a muitos detalhes aqui, porque eu já quero rumar para a conclusão e não perder o fio da meada, mas perceberam um toque importantíssimo aqui de que ele participaria da própria ressurreição? Eu o reconstruirei. É uma das poucas passagens bíblicas que diz que o Senhor Jesus participou ativamente da sua própria ressurreição. Normalmente é dito que o Pai ressuscitou o Filho, óbvio, mas aqui ele participou da ressurreição e essa é uma das 2 passagens que dizem isso, ok? Mas o fato é, esse templo que Herodes ampliou e embelezou, não vale mais nada. O templo agora sou eu. Em outras palavras, eu não estou dizendo que ele não disse isso literalmente, mas a lição é, eu sou o templo. Esse templo vai já perder o sentido, eu vou morrer e vou cumprir todo o sacrifício. Muito mais do que foi feito aí, eu vou cumprir. O templo não vai valer mais nada, eu sou o templo. Ele, claramente, o santuário é o corpo dele. Ele é o templo. Peraí, eu fiz uma pergunta se nós temos um templo visível aqui hoje. E eu respondi aqui dizendo que Cristo é o templo. Alguns, talvez os que pensem com mais rapidez, tenham pensado, mas ele está no céu, ele não está aqui agora. Ou ele está aqui agora, fisicamente? Claro que não, ele está no céu. Ele pode estar aqui agora fisicamente? Não, ele está lá, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A onipresença, a onisciência é outro assunto em termos da mente e do poder dele, mas o corpo físico é um, não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, é óbvio. Ele está lá, ele não está aqui. Então, voltamos para a pergunta, que templo físico é esse que nós podemos ver aqui e até tocar? Se não é o Senhor Jesus Cristo, é que nós vemos que ele é o templo. Pegue em você próprio. Se você for um crente. Você é crente? Passou pela conversão? O sangue de Cristo foi aplicado na sua alma? Você foi borrifado pelo sangue de Cristo, banhado e lavado com a alma pura, corpo e alma, tudo? Então você faz parte desse templo. Como é que eu posso dizer isso? Tem uma base bíblica para isso. Olha 1 Coríntios 6 e 19. É a última referência que vamos ler aqui hoje. Estamos quase terminando. 1 Coríntios 6 e 19. Paulo escrevendo para os Coríntios, uma igreja muito complicada, mas Paulo diz aqui, chegaram lá, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha só, não só Cristo é o templo, como nós vimos lá em João capítulo 2, mas aqui Paulo diz que nós somos o templo.
Interessante que Pedro usa a mesma ideia lá em 1 de Pedro, na primeira carta dele, ele fala que nós formamos um templo. Não vou lá agora, não precisa, depois vocês podem ver. Mas a figura lá é que cada um de nós é como uma pedra que coletivamente formamos um templo, a igreja. E Deus habita hoje pelo Espírito e nós somos sacerdotes. Pedro fala de sacerdotes, tá? 1 Pedro 2. Mas aqui Paulo vai além, ele diz que cada um de nós, assim eu entendo, é um templo, funciona como um templo. Interessante. Nós somos, ao mesmo tempo, pedras do templo e como um templo vivo. Por quê? Que grande privilégio é esse? Porque nós estamos em Cristo e Ele reparte conosco isso. Irmãos, que responsabilidade com esse pensamento eu termino. Adoramos ao nosso Deus num templo celestial, invisível para nós hoje, está lá onde Deus está, onde o Senhor Jesus está. Eu entendo que onde os nossos queridos que partiram estão lá, entendo que vem do próprio Senhor Jesus Cristo fisicamente, celestial. É a Ele que nós temos acesso lá, mas ao mesmo tempo ele é como um templo e nós temos acesso a ele e ele nos usa como templos neste mundo. O templo que o mundo pode ver não vai ser um terceiro templo construído pelos judeus, vão ver, mas não vão entender nem de longe o que significa isso. Mas nós sim, e Deus quer que a glória dele seja manifestada através de você e de mim, tão fraquinhos que nós somos, tão ocupados com as coisas daqui, sim. Mas nós temos que trabalhar aqui tudo isso. Claro, óbvio. Ser templo não quer dizer que nós vamos largar tudo e viver no monastério. Não, não, não. Nós somos templos porque estamos em Cristo, mas Ele quer usar cada um de nós nas nossas atividades, no nosso emprego, nossa escola, vizinhança, no dia a dia aqui. Ele quer que você brilhe como uma luz, olha, a luz do mundo, né? E Ele é a luz do mundo e nós somos luzeiros do mundo. Brilhe, haja como um pequeno templo do templo maior. E assim o mundo vai enxergar o verdadeiro templo do Senhor. Olhar para você, olhar para mim, ver que poder é esse que transformou tanto essa pessoa, que as ideias dela estão diferentes, o comportamento dela é diferente, é bonito o que eles fazem, e vão ficar impressionadas e vão crer na doutrina do Senhor. E vão perguntar a você, e você vai dizer o que foi que aconteceu com você, porque você adora o Senhor, foi purificado pelo sangue de Cristo, tem acesso a Ele, por isso que nós fomos transformados. E dessa forma, o Senhor pode nos usar poderosamente neste mundo, enquanto Ele não volta. Assim, nossa exortação final, que cresçamos na comunhão com o Senhor, cada vez mais na intimidade que temos com Ele, e também na intimidade com a igreja, e que neste mundo nós sejamos cada vez mais exemplares, a imagem de Cristo em nós, para que eles vejam e fiquem curiosos para saber mais acerca do verdadeiro templo, que nos ouve agora mesmo e trabalha no nosso coração agora mesmo. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras que tenham tocado nossos corações. Em nome de Cristo. Amém, Senhor.